eu interrompi bruscamente a nossa discussão no segundo bloco, que falava sobre essa questão de oferecer um cardápio mais diferenciado, diversificado, de possibilidades estéticas, de gêneros, etc., para formar público. Queria que a gente voltasse, retomasse essa questão, falasse um pouco mais dessa questão estética e dos públicos para o cinema, dos públicos no Brasil para o cinema, até para a gente poder pensar nesse bloco, que é o último, daqui a pouquinho pensar um pouco o futuro. Então, projetar um pouco em que dimensões que a gente considera interessantes pensar e indicar para o futuro do cinema no Brasil. Fernando, eu interrompi, você estava falando, você e a Alessandra, tudo bem, formar público. Formar público é oferecer possibilidades. E oferecer possibilidades passa pelo quê? Pelo apoio público, passa pelo empreendedorismo dos novos cineastas, pelas duas coisas, passa pela indústria, pela iniciativa privada. Como é que a gente faz isso? É um conjunto de coisas, né, uma cara? coisa é ter receita, outra coisa é botar Acho em prática. A principal coisa é tornar acessível. Tornar acessível, isso que o Tony falou do preço, cara, é absurdo. O preço do cinema é caro demais. O cara ele não vai ser... Tem de vez em quando, igual o Cinemark faz esse negócio de R$2 filme nacional e tal, e o povo vai, cara. Quando tem mostra, todo esse negócio que leva cinema pra periferia, pra comunidade mais pobre, é barato, é acessível, o pessoal vai, assiste e gosta. Agora cinema a R$20, R$25, o cara vai, esse negócio de ir vai com a esposa já, é 40, 50 conto. O cara fica em casa e vê o filme mais que a vai passando na pipoca TV. que custa 10, né? Mais estacionamento, mais isso, mais aquilo. O cara fica em casa e vê o que vai passar na Globo, que é a mesma coisa de sempre. E isso é uma coisa que já tira. O cara às vezes nem sabe que existe outro tipo de coisa, só fica naquilo ali, né, cara? É tornar acessível. Acho que a principal coisa é tornar acessível, trazer para o público esses outros tipos de cinema, a variação, variedade. Tipo, no Brasil não tem muito gêneros de cinema, né? São mais ou menos as mesmas coisas. Eu acho que um dos fatores disso é isso, porque não é acessível, o nego fica naquela... Vira um ciclo vicioso, né? E conversar sobre cinema, Tony? Conversar sobre cinema. Essa coisa, nós estamos fazendo aqui um programa sobre isso, não é comum, embora tenha, mas às vezes na TV assinada, tem programas na TV Brasil, por exemplo, tem debate. Não estou falando só dessa forma de debates, mas gerar a escola. A educação trabalha com uma educação audiovisual, por exemplo, discute cinema, usa cinema, né? Porque isso também é um jeito de criar cultura, de uma necessidade de consumir cinema, ou não? Eu acho que, sem dúvida, eu acho que do ponto de vista da escola, a Alessandra acho que pode desenvolver um pouquinho mais, mas eu acho que, como o Fernando falou um pouquinho agora, é o conjunto da obra, acho que um conjunto de ações, mais salas populares, salas que saiam daquele circuito de elite das regiões mais ricas das cidades e que também espraiam ou se espraiem para os bairros. Tem um projeto de lei para ter pelo menos uma sala de cinema em cada município do naturalmente Brasil? não é um projeto de lei, é toda uma construção, você entende? À medida que o Brasil está se fortalecendo, a gente mais e mais segmentos da sociedade estão sendo incluídos, o poder aquisitivo do brasileiro está aumentando, tudo isso está refletindo em uma série de coisas, até no que você comentou, a questão da autoestima, ou seja, o brasileiro está acreditando que pode fazer cinema. Isso é uma questão da autoestima. Então, é um conjunto de ações, mais salas mais populares, abrir a televisão brasileira para o cinema brasileiro, a televisão brasileira aberta, que todavia está fechada, aumentar a produção para que a oferta do produto, a oferta das obras seja maior e melhor. Os nossos filmes têm que melhorar do ponto de vista da dramaturgia, do ponto de vista das suas histórias, dos seus roteiros. Então, eu acho que é um movimento, mas eu não sei se Você eu sou não falou da otimista. tecnologia, né? Porque antigamente falava Brasil, tecnologicamente, o cinema, o som é uma porcaria e tal. Superamos esse pedaço. Isso está conquistado, do ponto de vista tecnológico, nós estamos no mesmo patamar internacional. O que não temos é o valor de produção. Sim. Né? Um filme lá custa, de repente, todo o dinheiro do ano inteiro, em todos os filmes produzidos no Brasil. Exatamente. Um único filme custa 250 milhões de dólares. Aliás, supera todo o incentivo fiscal, todo o incentivo direto dos ministérios, das secretarias e dos municípios em todo o cinema brasileiro. E esse patamar aí já é de escala, é uma outra questão. Mas a questão tecnológica eu acho que está superada. Maravilha. Alessandra.
Eu acho que está superada não apenas na produção, né, Tony? Está superada na exibição também, porque a gente não pode esquecer que o Brasil é o único país que desenvolveu um sistema digital, tecnologia própria, nacional, de exibição, né? Que foi pela Rain Network e agora outras empresas estão vindo, e que é um modelo que a gente Que é um já modelo exportou. brasileiro, uma produção Modelo brasileira. de exibição. Você vai nas salas de cinema, de arte, nos multiplex que tem aqui, sistema digital brasileiro, de exibição digital, que já foi vendido para a Inglaterra, que Moçambique já veio sondar, já pediu um estudo a partir de especialistas brasileiros expertos no assunto, para levar esse sistema digital para lá, porque é muito mais barato, porque é um modelo que não é um modelo americano, que não exige um investimento, né, Tão grande. tecnológico tão grande quanto é exigido pelas redes de cinema dos complexos multiplex. Concordo com a questão da educação, a educação para o entendimento do audiovisual, né? Eu acho que você falou em informações, pensar em futuro é pensar nas gerações que estão vindo agora. É pensar o Bernardo, né? Assim, eu tenho que oferecer sushi para o Bernardo desde pequenininho, senão ele não vai comer sushi de grande. Ele não vai ter essa sensibilidade, né? Esse paladar para esse gosto diferente. Então, acho que é por aí. Duas outras experiências que eu queria trazer de Maputo. Maputo, que é a capital de Moçambique, só tem 3 salas de cinema comerciais. 2 delas dentro de shopping center. Só que Moçambique tem 2 experiências que eu acho incríveis, né? Eles vêm buscar nossa tecnologia de exibição, mas a gente pode ver o que eles fazem. Na época do cinema revolucionário no país, eles tinham uns carros equipados com vários filmes, que era o cinema móvel, o Cuxa-Canema, que foi disseminando os ideais revolucionários pelo país. E hoje em dia existem as casas de cinema, que são quaisquer casas de taipa, né, em regiões rurais, que se transformaram em casas de cinema a partir de exibição em VHS. O cineclube. Tipo cineclube. Com televisor, que não é tela plana, com um aparelho reprodutor de VHS, e que atrai muita gente, né? Esse é o aspecto positivo. O aspecto negativo é que eles veem muita coisa de Bollywood que está ali do outro lado do Oceano Índico. Vem ainda há pouco a sua própria produção. Mas, enfim, são espaços interessantes, né, também, para essa formação para audiovisual. Eu acho que a gente devia incluir dentro do currículo pedagógico das nossas escolas o cinema brasileiro. Porque como ferramenta de discussão, de reflexão, de pensamento, de estimulação de um debate, o audiovisual é a grande novidade, entre aspas, do século XXI, certo? Então, eu acho que devia estar dentro do currículo pedagógico do Ministério da Educação, o cinema brasileiro, porque parte, por exemplo, da nossa literatura está mapeada. Você tem uma série de filmes sobre Machado de Assis. Como se o cinema não fosse parte da cultura. Né? Exatamente. Eu acho que não existe um livro didático. Tem que haver um filme. Como uma bibliografia... Perfeitamente. Para o ensino fundamental, para o ensino médio. E aí o MEC poderia também entrar nesse grande, vamos dizer, empenho em construirmos uma cinematografia brasileira. Inclusive estimular nessa direção. Claro, nem todos os filmes precisam ser autorais, eles podem ser também, você entende, específicos de obras, etc. Isso vai gerar muito trabalho, pensamento, roteiristas, claro, dramaturgia, você entende? Vamos contar um pouco mais da nossa história através das imagens. É um ministério que tem hoje força, não da cultura, coitadinho. Então, sim, mas o da educação, exatamente. Da ciência e tecnologia. Claro, e por aí eu acho que tem que ser um esforço sistemático, sistêmico. Fernando, você ia dizer? Não, cara, eu acho que é isso. Basicamente é para trazer para as pessoas que não têm acesso. E assim, uma coisa que eu sinto falta também é esse negócio de gêneros no cinema nacional, né? Geralmente é a mesmice que acontece aqui, às vezes falando do mesmo assunto, de outros pontos de vista e tal, e coisas boas, coisas ruins. Mas falta isso também, não tem, sei lá, não tem filme de terror, filme de ação, filme de ficção científica, com raríssimas exceções, sempre das mesmas coisas. Eu acho Pergunta, vocês tiveram formação acadêmica em cinema ou vocês fazem um pouquinho o teu papel aqui? Vamos. Você fala falta gênero, mas falta gênero por quê? Porque será que de alguma maneira esses realizadores que estão se formando em escolas de cinema
também não estão reproduzindo vícios Eu acho que por causa da questão do financiamento. O que interessa para quem tá pondo dinheiro da empresa dele por lei de incentivo fiscal, esse tipo de coisas, geralmente são esses tipos de coisas. O cara não vai querer pôr dinheiro da empresa dele, o nome da empresa dele que tá bancando lá num filme de terror, sei lá, num filme X, sei lá, que tem um assunto mais delicado, a não ser que seja falando de favela, Mais ou uma polêmico, comédia enfim. romântica, um filme mais polêmico, com, sei lá, um tema sexual ou alguma coisa do tipo. O cara já, opa, peraí, né? E aí que entra esse ciclo vicioso do financiamento, do acesso e tudo. E a minha única solução para isso é cinema mais autoral mesmo, que não vai depender tanto de incentivo fiscal, de dinheiro de empresas e tal, que não vão querer sujar o nome delas com temas que não forem, sei lá, o sertão ou questões sociais, esse tipo de coisa. Isso que você está dizendo não é necessariamente cinema autoral, né? É do cinema, digamos, independente. Cinema mais independente. Independente porque não depende, Porque não depende de dinheiro. De um patrocínio Isso. privado que eventualmente dirige ali aonde ele vai botar o dinheiro para supostamente proteger sua marca ou, enfim, vai apostar naquilo que ele acha que vai dar mais público e, portanto, mais retorno para ele e tal. Muito bem, isso é uma coisa. Agora, por outro lado, me parece que sem uma dimensão estatista ou assistencialista pelo Estado, mas parece que é função do Estado, é função da sociedade, e aí nesse caso representada pelos seus governos, né, construir políticas públicas que sejam capazes, tá certo, de fomentar ou de pelo menos favorecer aquilo que a sociedade faz, por exemplo, no campo da cultura, da arte e tal. Então, como que uma política pública pode favorecer, ou como as políticas públicas podem favorecer que um cara independente, sem querer ser patrocinado, ou querendo, enfim, mas ele tem espaço para buscar uma forma de viabilizar, tanto tendo cursos, formação, quanto eventualmente tendo condição de realização, né? E eventualmente também construindo possibilidades de distribuição, né? Há projetos públicos em municípios e tal de fazer cinema ambulante, né? De carretas, projetos no Brasil, carreta leva para cidades menores e tal. Isso pode ser uma iniciativa pública, pode ser uma política pública, porque ela apoia o realizador independente ou o grande realizador que também precisa ser visto em outros lugares na medida em que a gente não é muito assistido. Então eu estou perguntando nessa direção, o papel do Estado, em sentido geral, na formulação de políticas e no favorecimento de um campo da cultura nacional e também de um campo da economia, né, e da vida social brasileira. Qual o papel do Estado? Bom, é fundamental. Para acabar, para a gente terminar. Não, é absolutamente fundamental. Ele é determinante e ele vem, enfim, com mais ou menos críticas, aí vai depender do ponto de vista, exercendo esse papel. A Ancine agora tem 10 anos, ela tem, se você quiser pegar o aspecto de algumas críticas, sim, talvez um pouco do excesso de burocracia, mas de outra ela vem. E agora nós vamos ter uma mudança fundamental no cenário, eu digo, de agora para os próximos 10 anos, nós estamos no limiar de uma grande mudança, que são os fundos, o fundo setorial do audiovisual, que hiperincorporado com a nova lei da TV Paga, ele vai ter o valor de 400 milhões. Ou seja, daqui 10 anos nós não vamos mais ouvir falar de lei de incentivos. Nós estamos entrando numa nova era, uma era onde os projetos serão sim financiados pelo Estado, e eu espero que seja o mais diversificado possível. Este é o projeto. Você entende? E essa é a luta, né? A luta é para que seja assim. Mas vai depender da gente. Eu não sou daqueles que, você entende? Eu acho que nós refletimos o que nós somos. O Brasil é hoje o que nós somos. Não adianta ficar reclamando de governos, disso, tudo aquilo. Essas pessoas estão lá porque foram eleitas. As pessoas, então, que sejam mais conscientes de quem elas elegem, de quem os representam, para ficar reclamando. Eu não reclamo de nada. Eu acho que tem que agir, sim. Se hoje nós temos uma sociedade ainda assim, é porque o nosso nível de educação é baixo. Então vamos o quê? Melhorar o nível e a qualidade da educação no país. Vamos todos fazer esse esforço, certo? Vamos todos fazer esforço para eleger políticos em todos honestos. Os setores, inclusive no cinema. Inclusive no cinema, exatamente. Alessandra. Desculpa, eu falei demais. As políticas públicas estão aí para consertar as distorções de mercado, né? Quer dizer, se não se produz filme de determinados gêneros, existem editais estaduais, municipais e federais para atender essa demanda. Mas fico pensando também como é que vai ser essa questão dos fundos não reembolsáveis. Os fundos não reembolsáveis, que são os editais, como é que vai ser a questão dos fundos reembolsáveis, né? Que são fundos de financiamento mesmo.
que é muda-se a mentalidade radicalmente desse produtor e desse realizador. Opa, essa será uma pauta para um próximo programa. Se Sem a gente dúvida. abrir essa discussão, É válida. a gente Sem não dúvida. terá tempo. Fernando, os últimos segundinhos aí para a gente fechar. Bom, acho que para finalizar, acho que já que estamos nessa televisão e isso é um acesso ao público, procurem ver filmes diferenciados e mostras de cinema, e não só aquilo que está passando na Globo ali. Tem acesso, tem repertório. Tem coisa rolando, Tem vão coisa atrás, né? acontecendo, isso. Procure. Agradeço super a conversa, a gente vai fazer outros momentos, acho que essa conversa tem que se desdobrar. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui, espero que a nossa conversa tenha ajudado a refletir sobre o cinema, que além de entretenimento é um poderoso instrumento de aprendizado, de inclusão social, de ação política, de construção de cidadania. Portanto, precisa ser incentivado, precisa ser produzido, precisa ser pensado por um país melhor e mais justo para todos. O conteúdo desse programa aqui está disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter e pelo Facebook. A gente se encontra na próxima quinta, como sempre, ou a qualquer momento na internet. Um forte abraço.